Oi, professora. Oi, professor. Talvez você nem tenha um ukulele ainda. Talvez você esteja pensando em comprar. Talvez você já tenha um em casa, mas ainda não tem muita intimidade com o instrumento. Independente disso, essa aula vai te ajudar a entender o básico sobre o instrumento, como ele é, quais são os tipos de ukulele e como escolher um modelo que funciona para você. Você sabia que o ukulele é primo do cavaquinho brasileiro? É verdade, o ukulele surgiu no Havaí e ele foi criado a partir de um instrumento chamado machete ou braguinha, levado pelos imigrantes portugueses. Os havaianos adoraram o som e fizeram alterações nele, e assim nasceu o ukulele. Da mesma forma como o cavaquinho no Brasil. Provavelmente os dois têm o mesmo instrumento de origem. Os portugueses também vieram para o Brasil trazendo esses instrumentos, e com a mistura da nossa cultura surgiu o cavaquinho. Então, os dois compartilham o mesmo ancestral, digamos assim. E o nome ukulele significa algo mais ou menos como pulga saltitante, por causa dos dedos, né, ágeis na hora de tocar. Assim como o nosso cavaquinho, ele é pequeno, é alegre, é cheio de vida, é acessível, e é por isso que ele faz tanto sentido nas mãos de professoras e de professores da educação infantil. E agora que você conhece um pouco da história dele, vamos olhar esse instrumento mais de perto. Esse aqui é o ukulele. Todos os instrumentos que têm um formato parecido com o ukulele, o nome das partes são iguais, tá? Isso acontece no violão também, com algumas adaptações. Bom, eu posso dividir primeiramente o instrumento em três partes básicas, tá? Que é o corpo, que é esta parte maior aqui, ó, né? Tem essa cintura aqui, digamos assim, é o corpo. Essa parte aqui, até essa pecinha branca aqui, a gente chama de braço. E essa parte aqui de cima a gente chama de mão. Tem pessoas que chamam isso de cabeça também, mas eu chamo de mão, tá? Então, três partes: corpo, braço e mão. No corpo, eu tenho esse buraco aqui, que é responsável, né, pela acústica do instrumento. A gente chama de boca. Então, esse buraco aqui é a boca do instrumento. Aqui, ó, aonde as cordas são presas, essa pecinha aqui, quadradinha, que vai colada aqui no corpo, a gente chama de cavalete, é onde eu prendo as cordas. Essa pecinha branca, que está aqui, ó, que fica aqui no cavalete e apoia as cordas, a gente chama ela de rastilho. Então, eu tenho o corpo, no corpo eu tenho a boca, eu tenho o cavalete e eu tenho o rastilho. Eu tenho as cordas, 4 cordas, e daí eu vou para o braço. O braço, se você ver, ele tem uma parte mais escura aqui em cima, ó, e aqui embaixo uma parte mais clara. Essa parte mais escura é uma outra madeira que é colado aqui, né? Que vem até aqui perto da boca, ó, colado aqui. E a gente chama ela de escala. No braço, eu também tenho esses ferrinhos aqui, ó, que vai dividindo o braço. E esses ferrinhos a gente chama de traste. E ele divide o braço em quadradinhos, tá vendo? Ó? Tem esse primeiro quadradinho aqui, depois tem esse. E esses quadradinhos, esses espaços aqui entre os trastes, a gente chama de casa. Aqui no final do braço, tenho essa peça aqui que a gente chama de pestana. E na mão, eu tenho esses afinadores aqui, ó, né? Serve tanto para eu prender a corda, como para eu afinar o instrumento, que a gente chama de tarraxa, né? É onde vai a corda, uma ponta da corda vai aqui na tarraxa, eu prendo aqui e ela passa por todo o braço e vai ficar presa aqui no cavalete. Então essas são as partes do ukulele. E são as mesmas do violão. É como se fosse um bebê violão, né? Então, eu tenho o corpo, cavalete, o rastilho, a boca, as cordas, né? 4 cordas. Eu tenho o braço, que é composto da escala, dos trastes, que são os ferrinhos, das casas, e eu tenho a mão, que eu vou ter as tarraxas e a pestana. Essas são as partes do ukulele. Por que é importante eu saber isso? Por causa da linguagem, né? Para a gente falar a mesma língua. Então, a gente falar tarraxa, a gente falar pestana, a gente falar rastilho, vocês já saberem o que é, o que a gente está falando, né? Ó, toca mais perto da boca, aperta a tarraxa. Esse tipo de linguagem a gente precisa ter para a gente se comunicar melhor. O ukulele é um instrumento de 4 cordas e essas cordas são de nylon no ukulele. O cavaquinho
já é diferente. O cavaquinho tem a corda de aço. Então são características que dão sonoridades diferentes. Mas o ukulele vai ter a corda de nylon. Bom, e agora a gente vai falar sobre os tipos de ukulele. Quando eu falo tipos de ukulele, eu estou me referindo a tamanhos. Porque o ukulele é um instrumento que existem 4 tamanhos principais. E esses tamanhos são classificados como se fossem vozes de um coral, do mais agudo para o mais grave. 2 são os mais utilizados e 2 geralmente são utilizados mais por profissionais, quando você quer trabalhar sonoridades diferentes ou você quer trabalhar naipes de ukulele, né? É uma orquestra de ukulele, mas existem 2 que são os mais comuns. A gente tem o mais agudo, que é o soprano, que é o menorzinho. Depois a gente tem o concert ou concerto. Depois a gente tem o tenor e depois a gente vai ter o barítono. Mas como eu falei, os 2 mais usados é o soprano, que é o ukulele tradicional, né? O menorzinho é o que a gente vê nos filmes, e o ukulele concerto, que é um ukulele muito interessante para quem está iniciando. A gente vai falar isso depois. Aqui eu tenho uma imagem comparativa de tamanhos. Então a gente tem aqui, ó, o soprano, que é o menorzinho. Ele é mais ou menos 53 centímetros, é maior um pouco, é 53, alguma coisa, porque geralmente os tamanhos de ukulele são em polegadas, então mais ou menos, dependendo da marca, possui alguma variação de tamanho, mas o ukulele soprano é mais ou menos 21 polegadas, o que dá 53, alguma coisa de centímetro, tá? Eu coloquei aqui um valor redondo. O ukulele soprano, que é o menorzinho, mais agudo. Esse aqui é o ukulele concerto, que é um pouquinho mais que 58 centímetros. Esses 2 são os que são mais utilizados. Depois eu vou ter o tenor, que é em torno de 66 centímetros. E por último eu vou ter aqui o barítono, que é o mais grave, que é em torno aqui de 76 centímetros, mais ou menos. O barítono, ele é quase um violão de nylon pequeno. Do soprano até o tenor, a afinação é a mesma desses 3. O que vai mudar aqui é no barítono, que vai se aproximar, como eu falei, de um violão já, a afinação, tá bom? E esse que eu tenho aqui é o soprano. É o tradicional, digamos assim, ele é o menorzinho. Então, para vocês terem uma ideia aqui, mais ou menos, o concerto é 5 centímetros maior que esse aqui, tá?